Security LGPD. Confiabilidade e integridade com quem entende do assunto. A partir de agora a gente vai conversar aqui com o advogado Dr. Lécio Machado e o assunto é Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Primeiramente, Dr. Lécio, obrigado por sua presença conosco aqui no Jornal da TV Sim. Sim, muito obrigado também por ter nos convidado para falar sobre um tema tão importante. Ok, Dr. Lécio, Dr. Lécio Machado é empreendedor, é advogado, escritor, mestre em Direito, doutorando em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, e a gente vai começar essa entrevista falando de um livro que foi recentemente lançado, Inclusive o livro está aqui com esse tema, Comentários à Lei Geral de Proteção de Dados. Dr. Lécio, primeiramente gostaria que o senhor falasse um pouco desse livro lançado recentemente, inclusive, Isso, esse livro ele foi escrito já no período de confinamento, em Portugal, e nós trouxemos ele para o Brasil já com uma promessa de ser uma obra que possa ajudar as pessoas a conhecer melhor a lei, porque é uma legislação nova, entrou em vigor há pouquíssimo tempo, ainda nesse ano, no mês de setembro, e as pessoas precisam de conhecer mais sobre isso, Então, a importância de ter escrito esse livro. Ele foi lançado 8 de dezembro na sede do OAB Espírito Santo e está disponível para ser adquirido, e para as pessoas que possam conhecer, estudar, os empresários, aquelas pessoas que trabalham com tratamento de dados. Ele é bem amplo nesse sentido, Quem quiser adquirir, qual o caminho a tomar? Bom, pelas minhas redes sociais é possível adquirir diretamente comigo e também pela editora Lumen Iuris, que é a editora que fez a edição do livro e a venda dele via internet. Security LGPD. Confiabilidade e integridade com quem entende do assunto. Bom, então vamos falar efetivamente aí agora, entrar em detalhes com relação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Essa lei está em vigor, então? Isso, é uma legislação que está em vigor. É uma legislação extremamente importante, assim como a legislação de defesa do consumidor há 30 anos atrás. Certo. Então, é uma legislação que impacta todo mundo, todas as pessoas que são titulares dos seus dados e emprestam, nós podemos dizer assim, emprestam seus dados pessoais para que as empresas, as pessoas possam utilizar esses dados para fazer cadastro, os empregados que emprestam seus dados para os empregadores fazendo seus cadastros, mesmo quando a lei obriga que o façam. Por exemplo, quando o empregador doméstico na sua residência pega os dados da empregada doméstica para colocar lá naquele sistema do E-Social, para fazer o contrato de trabalho, ali nós estamos falando de utilização de dados pessoais. Para muita gente, um assunto aí que até assusta às vezes. Lei de proteção de dados pessoais. O que são dados pessoais, doutor Lécio? Sim, dados pessoais são todas aquelas informações nossas que nos identificam ou que são capazes de nos identificar. Por exemplo, meu nome completo me identifica, meu CPF me identifica diretamente, mas tem outros dados que são possíveis me identificar. Por exemplo, o IP, que é aquela informação que eu transmito junto com a minha utilização da internet, que diz aonde eu estou. Aquele dado ele não é capaz de dizer que sou eu, mas é capaz de dizer que naquele local tem 3 ou 4 pessoas, possivelmente é uma delas que está naquele local. Então, é até isso, tanto dados digitais, que nós utilizamos em cadastros e tal, também como aquela cadernetinha, sabe? Aquela cadernetinha do dono da padaria que coloca seu nome completo e o quanto de fiado que você vai pegando no mês. Isso inclui também. Inclui também nos dados pessoais. Security LGPD. Confiabilidade e integridade com quem entende do assunto. Agora, com relação a essa lei que já está em vigor, conforme você já colocou aqui, quem deve se adequar a essa legislação? Então, é muito importante. Todas as pessoas que fazem esse tratamento de dados pessoais, quer dizer, que coletam, pegam esses dados, guardam nos seus arquivos, seja de arquivos de computador, ou seja, em fichas, tem que se adequar. Então, por exemplo, uma senhora que vende produtos de porta em porta e fazem cadastros das suas clientes com nome, telefone, endereço, tem que se adequar. Até o dono da Microsoft, da Amazon, os advogados, os contadores, todas as empresas, ela coletou dados de uma pessoa, guardou aqueles dados, ela tem que se adequar à lei. E existe aí um grupo de regras para essa adequação. Security LGPD.
confiabilidade e integridade com quem entende do assunto. Então essa situação, essa lei, essa legislação, ela tem uma relação direta, né, com o direito do consumidor ou não? Tem sim. Tem uma relação direta com as leis ligadas à internet, por exemplo, o Marco Civil da Internet e também com o Código de Defesa do Consumidor. Por exemplo, muita gente acha que essa lei só vai poder punir e aplicar multa sobre essa lei lá em agosto de 2021, quando a agência, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, poderá multar as empresas. Porém, hoje, muitas coisas ligadas à Lei Geral de Proteção de Dados e Direito do Consumidor já podem ser cobradas das empresas. Por exemplo, os cadastros, agora nós vamos ao supermercado, são solicitados nosso CPF. Então, o que é feito com esse CPF? É dado pessoal nosso. Então, o que é feito com esse CPF? Aonde que fica armazenado? É entregue para terceira pessoa o nosso CPF? Então, toda vez que nós compramos alguma coisa e dizemos o nosso CPF, aquela compra fica registrada. E aquela compra registrada, quer dizer, o nosso perfil de consumidor, são os nossos dados pessoais, para quem ele é entregue? É entregue para terceira empresa, por exemplo, o nosso cadastro daquilo que a gente pega um chip de celular e coloca no nosso celular e ativa ele. Daqui a pouco a outra empresa de celular já está te ligando para você mudar o plano e já sabe até quanto você gasta por mês. Então, o que é isso? Não, né? Existe uma falta de respeito hoje com o direito do consumidor, né, com essas informações. E a Lei Geral de Proteção de Dados veio o quê? Para reforçar os nossos direitos. E essa fiscalização já está acontecendo, doutor Lécio? Então, de fato, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela só vai começar a fiscalizar e multar a partir de agosto de 2021. Só que os principais fiscais dessa lei são os 210 milhões de brasileiros. Cada um. Que vão poder entrar com ações judiciais. Nós temos uma ação já do final do mês de setembro de um contrato entre um consumidor e uma construtora muito conhecida no Brasil, onde a construtora, o cliente assinou o contrato de compra e venda de imóvel e foi para casa. No dia seguinte ligou para ele uma arquiteta, ligou para ele uma empresa oferecendo crédito imobiliário e ligou para ele uma empresa querendo oferecer móveis para aquele apartamento. Ele falou, quem sou? Ninguém sabe que eu comprei um apartamento, só a empresa que eu assinei contrato, eu não falei nem para os meus amigos e começou a ser importunado. Ele ingressou com uma ação na justiça e ele ganhou um dano moral de R$10 mil por conta dos dados dele, daquele contrato de compra e venda de imóvel, ser entregue para outras pessoas. Security LGPD. Confiabilidade e integridade com quem entende do assunto. Nós estamos conversando aqui sobre Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais com o advogado especialista no assunto, Dr. Lécio Machado. Um exemplo, não sei se encaixa nessa situação, a gente vê muito acontecer, inclusive com amigos, familiares, a questão de empréstimo consignado. Várias empresas ligando. Aí a pessoa fica querendo saber, mas como é que descobriu todos esses dados? Sabe até o limite que a pessoa pode tirar de empréstimo, CPF, sabe tudo da vida da pessoa. Encaixa nessa situação? Isso é uma situação muito interessante porque, eu não frisei anteriormente, mas as empresas públicas, autarquias públicas, câmaras, prefeituras, todos têm que se adequar. E o INSS também. Hoje, por exemplo, eu ouvi o relato de uma senhora que se aposentou, fez um pedido de aposentadoria no INSS e ela descobriu que estava aposentada, que a aposentadoria foi concedida porque as empresas de empréstimo consignado começaram a ligar para ela. Então, quer dizer, as empresas sabiam antes do limite quanto que ela poderia ter de empréstimo consignado antes dela saber do próprio INSS que ela tinha aposentado, que ela tinha recebido caixa de concessão. Então, quer dizer, de alguma forma, aqueles dados lá do poder público, do INSS, vazaram, né? Foram entregues para essas empresas. E como aconteceu isso? Bom, quem tem que se adequar, então, tanto o setor público como o setor privado também? O setor privado também, o governo federal, estadual, municipal, as autarquias. Por exemplo, aqui nós temos uma empresa de água, né, do município, ela tem que se adequar, também. A Câmara Municipal tem que se adequar, todas essas empresas também públicas. Security LGPD. Confiabilidade e integridade com quem entende do assunto. Bom, agora a pergunta que eu tenho certeza que está todo mundo querendo ter a resposta, quem está nos assistindo, como proceder caso veja o seu direito de titular de dados pessoais aí ser violados? Inclusive, dê mais exemplos para a gente. Sim. Então, por exemplo, nesse caso de você
fazer qualquer contrato, qualquer cadastro numa empresa como consumidor, e esse cadastro aparecer em outras empresas, em outros locais, e você começar a ser importunado por conta disso, você pode, como consumidor, procurar o PROCON e procurar os juizados especiais, por exemplo, ou contratar um advogado de sua confiança para se aconselhar e possivelmente ingressar com uma ação. Então, são esses casos, por exemplo, de importunação das empresas de telecomunicação, esse caso do consignado, esse caso de você receber um cartão de crédito na sua casa sem ter solicitado. Quer dizer, para te enviarem um cartão de crédito sem ter solicitado, primeiro tem seus dados pessoais, receberam seus dados pessoais. É um caso muito recente dentro da minha casa. O meu pai, um senhor idoso que requer cuidados, recebeu um cartão de crédito em casa de uma empresa que eu nunca tinha ouvido falar. Aí eu liguei para a empresa e perguntei para a empresa, olha, de onde vocês obtiveram meus dados? Eles falaram, porque uma empresa do estado aqui entrou em falência e o seu pai era um bom cliente deles. Então nós fornecemos para ele um cartão de crédito. Quer dizer, houve uma transferência de dados aqui de uma empresa para outra sem autorização do meu pai. E o importante frisar, Altemar, que os dados são sempre nossos. Nós emprestamos esses dados para que as empresas, o poder público, façam seus cadastros, atuem na forma da lei ou por conta de um contrato, seja lá o que for. Mas esses dados sempre são nossos. Então, todo mundo que recebe e fica com os nossos dados tem que ter responsabilidade em cuidar e em tratar deles. Security LGPD, confiabilidade e integridade com quem entende do assunto. O empresário, né, o outro lado, como é que ele deve, o que ele deve fazer para estar de acordo com essa lei? Exato, e é complicado porque a lei ela tem muitas nuances. Por exemplo, é necessário que as empresas e o poder público também procurem consultorias e assessorias, tanto na área de direito, que é uma lei, quanto na área empresarial, porque também vai ser necessário treinar seus colaboradores, vai ser necessário implementar rotinas novas de trabalho na sua empresa, e também eles devem procurar os analistas de dados, que também vão dar todo o suporte quando esses dados estiverem no meio eletrônico. Então é necessário trabalhar o sistema da empresa, todos os terceirizados também que atuam na empresa, a forma do tratamento do cliente e também os contratos que a empresa tem com outras empresas. Security LGPD, confiabilidade e integridade com quem entende do assunto. Para finalizar aqui, doutor Lécio, a gente falando aqui de Lei Geral de Proteção de Dados, quando a pessoa faz uma compra, alguém pede o seu documento, o seu CPF e outros dados, isso pode acontecer então? Pode sim. É legal, é correto. O que não pode acontecer é pegarem esses dados sem uma justificativa, sem dizerem o porquê estão fazendo isso e utilizarem esses dados da forma que entenderem melhor. Alguns desses dados, a lei obriga que nós, como cidadãos, possamos entregar. Por exemplo, vai fazer uma matrícula numa faculdade. A lei obriga que você informe aquela instituição de ensino que você está quite com o cartório eleitoral, que você está quite, no caso do homem, com a questão militar. Então, você tem que levar essas informações. Então, isso por uma obrigação legal, tudo bem. Mas aquelas informações que são suas, pessoais, que a lei não obriga, ou que você não está contratando lá, que tem que estar escrito num contrato, por exemplo, que a lei determina, essas não. Você tem que consentir, você tem que ser informado o porquê estão pegando os seus dados pessoais e você tem que consentir de forma expressa, escrita lá, marcando um X num formulário, dizendo que você está consentindo o uso daqueles dados para aquele tipo de finalidade. Security LGPD, confiabilidade e integridade com quem entende do assunto. Por tudo que foi dito aqui, vários exemplos, o que deu para perceber, caso tanto o setor público como empresas do setor privado não se adequem a essa situação, em breve eles vão ter muita dor de cabeça com a questão jurídica, deu para entender aqui mais ou menos isso, né, doutor Lécio? Exato, e as questões da responsabilidade civil, a questão de indenização nos juizados pessoais, as multas que já podem ser aplicadas pelo PROCON, por exemplo, os órgãos estaduais já podem, se tiver relação com defesa do consumidor,
e também possíveis ações judiciais aonde empresas podem até ser proibidas de captar dados, de coletar esses dados dos seus clientes, por exemplo, e com isso elas podem até ser impedidas de atuar, impedidas de trabalhar. Ok, muitas informações importantes, né? A gente conversou aqui hoje com o Dr. Lécio Machado, que é advogado, né, especialista nessa questão aí de proteção da Lei Geral de Proteção de Dados. Inclusive, a gente mostra mais uma vez aqui o livro, né? Quem quiser adquirir o exemplar, né, basta entrar nas redes sociais aí, sim, Lécio Machado, e é claro também na editora. Mais uma vez, obrigado. Parabéns pelo lançamento do livro, pelo trabalho, e obrigado pelas informações aqui para a nossa população. Tá bem, muito obrigado a todos. Ok, tá então essas informações, a gente conversou aqui com o Dr. Lécio Machado, trazendo informações importantes aqui para o nosso telespectador. Security LGPD, confiabilidade e integridade com quem entende do assunto.